Boa noite, desculpem a falha. Boa noite a todos e a todas, todos vocês. E eu gostaria de recomeçar a terceira aula das 4 que eu tenho de dar, lembrando que na primeira aula eu comecei abrindo uma caixinha de ferramentas e chamando a atenção para a sociologia jurídica que está por trás desse nosso curso, pelo menos para mim, nas minhas aulas da sociologia da Constituição, e apontando fundamentalmente a distinção feita por Weber, feita pela sociologia weberiana, entre 2 tipos de ética. A ética de convicção, que é uma ética de afirmação pessoal, de valores pessoais, e a ética de responsabilidade, que é uma ética de tolerância, que é uma ética de convivência, que é uma ética de racionalidade não substantiva, como é a ética de convicção, mas é uma racionalidade mais formal. Quer dizer, a ética do convívio a partir de regras jurídicas estabelecidas, notadamente, essas regras são regras políticas que estão por trás do que nós costumamos chamar de Estado democrático de direito. Quer dizer, nada impede, não é, que eu tenha as minhas convicções pessoais e, no diálogo com vocês, vocês tenham as suas convicções pessoais e nós saibamos conversar civilizadamente dentro de um processo dialógico, apesar de discordar, procurando chegar a algum consenso e nem sempre chegando a esse consenso. Weber vai dizer que, na realidade, ao longo da história, nós temos esses 2 tipos ideais, que não são tipos morais, não são tipos no sentido de que ele recomenda, não é isso. São 2 ferramentas analíticas, o que é a nossa postura para poder viver em paz numa sociedade complexa. E, ao mesmo tempo, como é que nós podemos preservar a nossa individualidade, podendo manifestar os nossos valores. O que ele diz é que, dentro de uma situação hipotética, uma ética não se confunde com a outra e as 2 se complementam. Mas que quando nós olhamos ao longo da história essas 2 éticas, nós vamos perceber que há uma forte tensão entre elas. Não é? No mundo moderno, na primeira geração do mundo moderno, no despotismo esclarecido, nós vamos perceber um forte prevalecimento da ética de convicção, que é a ética dos déspotas esclarecidos, e isso abre caminho para que Weber vai chamar isso de uma tecnocracia com base nas análises que ele faz da burocracia. A outra ética, a ética de responsabilidade, é a ética que surge com as novas, vamos dizer, instituições jurídicas do mundo contemporâneo, notadamente a partir da primeira grande texto jurídico do mundo moderno, na área de direito público, que é a Constituição Americana de 1787, fruto da Revolução Americana de 1776. Na aula da semana passada, eu procurei te mostrar essas 2 éticas, como estão por trás, como é que elas estão por trás, exatamente da visão que os economistas têm da realidade com a qual eles trabalham, e nós, na área do direito, temos essa visão com a realidade com a qual nós trabalhamos. O que eu disse na semana passada foi que a tendência dos economistas é a de ver o mundo a partir de uma ética, que eu chamaria de uma ética de resultados. A ética de resultados é a ética que Weber vai chamar de uma ética de convicção. A ética de resultados é a ética de uma ênfase em que nós temos uma certa liberdade, ou imaginamos ter uma certa liberdade para escolher os meios com o objetivo de atingir determinados fins. Enquanto isso, a ética dos juristas é uma ética de responsabilidade, é uma ética de princípios, é uma ética em que nós valorizamos as regras do jogo. Nós não jogamos antes de definir as regras do jogo. Quando vocês tiverem direito constitucional, vocês vão perceber que essa ideia, que é uma ideia que está por trás do contratualismo moderno, é a ideia que abre caminho para o conceito de poder constituinte originário. Quer dizer, nenhum jogo é legítimo se não for ordenado por uma Constituição. Nenhuma Constituição é legítima se não for posta por um poder constituinte originário. Não é? Essa é a ética dos juristas, uma ética de princípios em que nós enfatizamos as premissas. E a ética dos economistas é uma ética de resultados. No fundo, é uma ética que Weber diria que ela tem um fundo de Maquiavel. Os fins, para os economistas, no limite, os fins justificam os meios. E com isso, na semana passada, eu disse a vocês, não é, que os economistas criticam o formalismo dos juristas, dizendo que ele costuma provocar e acentuar uma irracionalidade decisória. E os economistas não suportam a judicialização de uma medida econômica. Os economistas não suportam o questionamento por parte do Ministério Público de uma decisão de política macro ou microeconômica. Os juristas são, para os economistas, aqueles que desprezam a eficiência alocativa dos fatores de produção.
Quer dizer, como os economistas se preocupam exclusivamente com certos objetivos e trabalham com racionalidade formal, eles têm uma enorme dificuldade de entender o que são as regras de processo. Eles têm uma enorme dificuldade o que são as regras constitucionais do devido processo legal e o que é, por exemplo, a possibilidade de vocês terem o direito a um duplo grau de jurisdição, o que nos leva a pensar na primeira instância, na segunda instância e na terceira instância. Os economistas vão criticar, não é, os juristas, dizendo que eles têm um ecletismo muito pouco rigoroso e tendem a ser coniventes com políticas públicas absurdas. O que eles não entendem é que, muitas vezes, nós não temos de julgar o conteúdo das políticas públicas, nós temos de julgar a legalidade, a constitucionalidade das políticas públicas. E aí eles alegam que, na medida em que nós travamos o processo decisório, travamos o policy making, concedendo liminares ou arguindo inconstitucionalidades, ou, de certo modo, travando determinadas decisões, que nós afetamos a estabilidade macroeconômica. Já os juristas, já nós, de um modo geral, alegamos que os economistas descartam a representatividade de um pluralismo social conflitivo, assegurado, filtrado e legitimado por meio das regras de maioria. Ao mesmo tempo, também, nós acusamos os economistas, no limite, eu falo em tipos ideais, nós acusamos, os juristas acusam os economistas de subordinar a gestão econômica não a uma vontade soberana, mas à vontade dos mercados, a uma lógica própria, abstrata e pretensamente racional dos mercados. E nós também nós acusamos também os economistas de encarar as premissas da ação e da decisão não como regras que precisam ser obedecidas, mas como recursos encarados do ponto de vista de sua adequação à consecução e realização de determinadas tarefas. No fundo, o que nós dizemos é que os economistas relativizam o direito em sua generalidade abstrata, enfatizando a partir de critérios de oportunidade, não é? Basicamente, são dois tipos ideais. Eu caricaturizei como é que os juristas veem os economistas e como é que os economistas veem os juristas. Isso é importante para que vocês percebam o sentido da aula de hoje, como eu prometi que a daria na semana passada. Eu vou tomar como ponto de referência, não é, basicamente, algumas questões que são fundamentais. Vejam, por exemplo, na ética de princípios, ou na ética de convicção e na ética de responsabilidade, o que vocês tiveram, por exemplo, na gestão Donald Trump nos Estados Unidos. O que vocês tiveram na gestão Donald Trump foi um presidente inteiramente despreparado para lidar com as instituições democráticas, que o tempo todo jogou com a ideia de que os fins justificariam os meios, ou seja, ele tentou colonizar a ética de responsabilidade por meio de uma ética de convicção. Quando vocês olham hoje o constitucionalismo, chamado constitucionalismo de exceção, que é o constitucionalismo que alguns governos populistas e alguns governos demagógicos vêm tentando utilizar, ou seja, utilizando a pandemia para, num determinado momento, pedir medidas emergenciais e incluir nos textos das medidas emergenciais uma série de normas constitucionais cuja revisão deveria obedecer a um processo de emenda constitucional com quórum qualificado, o que nós vamos perceber é a tendência desses economistas também de desprezarem a ética de responsabilidade em nome de uma ética de convicção. Quando nós trazemos essa discussão para o Brasil, isso fica absolutamente claro. Vejam, por exemplo, o caso dos precatórios. O que é um precatório? O precatório é uma dívida pública transitada em julgado. Se eu, por exemplo, recorro, que é o caso que os professores da USP estão nesse momento fazendo, quando veio lá atrás, com o Plano Real, a URV, ao governo do estado de São Paulo, em vez de aplicar um índice de correção monetária, aplicou outro de correção monetária, e favorecia o interesse do caixa do governo na época e, ao mesmo tempo, prejudicava os professores, não é? Naquele momento, o que é que nós vimos? Os professores recorreram, esse processo até hoje não foi julgado em caráter definitivo. Mas dia menos dia, quando a minha neta for avó, possivelmente esse processo será julgado, não é? E nesse momento, transitado em julgado, ele será uma dívida pública como qualquer outra. Quer dizer, o governo brasileiro gira a dívida pública por meio de letras do Tesouro Nacional. Quando eu tenho uma dívida pública transitada em julgada, essa dívida pública tem o mesmo valor de uma letra do Tesouro, ou seja, é um compromisso que o Estado tem de honrar. No entanto, o que é que vocês viram? Vocês viram que o ministro da Economia propõe um calote generalizado na dívida pública sob a justificativa de criar um programa que seria o aperfeiçoamento do Bolsa Família.
E aí ele começa a fazer uma série de chantagens. O que é que ele faz? Ele diz: se vocês não aceitarem o calote da dívida pública, a população pobre não terá leite. Se vocês não aceitarem o calote da dívida pública, nós vamos retirar do sistema educacional para pagar os precatórios. Ou seja, a tentativa aí é também uma tentativa de colocar a ética de convicção à frente da ética de responsabilidade. Ou seja, mais uma vez, é a ideia de que os fins justificam os meios. Na aula da semana passada, eu me lembro de ter dito a vocês que, durante muito tempo, nós tivemos em vários governos, no final da ditadura, o mesmo na democracia, no processo de redemocratização, notadamente no governo Fernando Henrique, nós tivemos uma tentativa dos governos de também dar calote nos precatórios, de não pagar os precatórios. Há um momento, inclusive, que a FEBRABAN procura os jornalistas, contrata uma série de economistas para dizer que, se por alguma razão o Supremo Tribunal Federal condenasse a União a pagar, a ressarcir aqueles que eram portadores de títulos de precatórios, aquilo quebraria o governo, aquilo quebraria a economia, aquilo levaria à falência da União. Ou seja, o que a FEBRABAN, naquele momento, pressionava era para que o Supremo Tribunal Federal, que é um órgão encarregado de zelar pela constitucionalidade das leis, esquecesse esse papel e começasse a pensar em termos substantivos de acordo com a lógica, com o modus operandi, de acordo com o ethos prevalecente na área de política econômica. Ou seja, pagar precatório é, de alguma forma, desonrar, pagar precatório é pegar uma dívida passada que não é culpa do atual governante. O que o atual governante vai fazendo é empurrando com a barriga o pagamento de uma dívida, de tal maneira que aquilo vai, com o tempo, se convertendo numa espécie de uma bola de neve, na medida em que, passado o tempo, tem de incidir correção monetária, juros de mora e coisas do tipo. O que eu quero é, na aula de hoje, mostrar para vocês, em termos práticos, como fica mais fácil se nós compreendermos as duas éticas, se nós compreendermos, no limite, essa caricatura dos tipos ideais dos economistas e dos juristas, entender a crise brasileira. Eu vou começar, não é? No primeiro momento, como sempre, abrindo uma pequena caixinha de ferramenta. E nessa pequena caixinha de ferramenta, o Lucas vai colocar aí um modelo que é um modelo de sociedade, que é um modelo em que eu vou chamar a atenção de vocês para o fato de que a sociedade, na realidade, é um grande sistema integrado por vários subsistemas. Traduzindo, a sociedade, esse quadro vai ficar uns bons 10 minutos aí. Esse quadro é um quadro que mostra, essa lâmina, mostra o que é a sociedade. A sociedade é integrada por um conjunto de subsistemas, não é? Quanto mais complexa é uma sociedade, ela mais funcionalmente diferenciada é em subsistemas. Eu vou falar em subsistema de tecnologia, subsistema de saúde, subsistema de cultura, subsistema esportivo. Mas, para a sociologia do direito, nós vamos valorizar como essenciais 4 subsistemas na sociedade brasileira: o subsistema político, o subsistema econômico, o subsistema social e o subsistema cultural. Cada subsistema cumpre um papel. A finalidade do subsistema político é, de certo modo, neutralizar os antagonismos políticos, estimular, através de um processo dialógico e de normas democráticas, a construção de uma vontade coletiva. E, no limite, por uma regra de maioria, permitir que nós tenhamos um domínio claro de um grupo político em detrimento do outro grupo político. Traduzindo, a finalidade do sistema político é, através da representatividade política ou através da representatividade parlamentar e através da regra de maioria, assegurar as condições de governabilidade. Eu posso me candidatar, o Leonildo pode se candidatar, o Gustavo pode se candidatar. Eu não tenho a maioria dos votos, ganha o Leonildo. Mas eu sei que daqui a 4 anos termina o mandato dele e eu posso disputar, e aí eu posso ganhar. Vejam, o Lula perdeu 3 eleições para a presidência da República e ganhou 2. Quando nós jogamos dessa maneira, com um jogo limpo, podendo ganhar ou perder, sabendo que, se nós perdermos, nós podemos disputar o jogo recomeçando dali a 4 anos, isso vai fazer com que o sistema político tenha, vamos dizer, responsabilidade. Ele garante a governabilidade. Ou seja, quando ele garante a governabilidade, permitindo que as regras do jogo funcionem, o custo de imposição de uma vontade política é baixo, o governante não se desgasta. Agora, quando eu tenho um sistema mais autoritário, pouco democrático, a capacidade que esse sistema tem de impor uma ordem é uma capacidade baseada na violência. E aí o custo político do sistema é a falta de legitimidade.
Portanto, o sistema político trabalha com essa perspectiva. Quanto mais democrático ele é, menor é o custo político da imposição, mais legítimo é o sistema jurídico, mais legítimo é o sistema político, porque menor é o custo da imposição de uma vontade política. Eu votei, fui derrotado, meu candidato perdeu. Ora, as regras foram limpas, não me cabe outra alternativa a não ser seguir as regras do jogo. Portanto, eu espero daqui a 4 anos para que o presidente que está aí não seja, no meu caso, que não esteja reeleito. O sistema econômico também tem um papel. Ele tem aí, eu chamo que é um papel de ser eficiente, que é um termo mais vago, porque eu não consigo colocar tudo que o sistema econômico tem para fazer. Mas, basicamente, o sistema econômico tem uma função para a sociedade muito importante. Ele tem de promover o crescimento. Por que o crescimento é importante? O crescimento é importante porque ele incorpora as novas gerações do mercado de trabalho. Vocês, mais dia, menos dia, estarão entrando no mercado formal de trabalho. À medida em que houver crescimento, haverá a abertura de empregos e vocês vão ser naturalmente assimilados a esses empregos e a sociedade viverá, num período de crescimento, uma mobilidade social de natureza ascendente. Ou seja, a primeira característica de um sistema econômico é fazer com que ele cresça, porque, ao crescer, ele incorpora as novas gerações no mercado de trabalho. Segundo, na medida em que a economia cresce, cresce também a receita tributária. E, com base na receita tributária, o Estado vai conseguindo receita, vai conseguindo recursos para financiar políticas públicas com o objetivo de corrigir as distorções sociais. Ele vai poder adotar direitos sociais, ele vai poder expandir a rede hospitalar pública, ele vai poder financiar a previdência pública, ou seja, à medida em que uma economia cresce, não é? Essa economia permite o aumento da receita fiscal. E o aumento da receita fiscal viabiliza programas sociais de correção das desigualdades sociais. Portanto, também aí o que é que vocês têm? Vocês têm o que aconteceu no sistema político. Quando a economia cresce, ela favorece os interesses de toda a sociedade. Ela incorpora as novas gerações no mercado de trabalho. Ela aumenta a circulação das riquezas e, com isso, ela aumenta a receita fiscal e permite o financiamento de políticas sociais. Quando uma economia vai mal, o que é que nós temos? Nós temos uma situação que parece que está acontecendo hoje. Ela não cresce. Não crescendo, ela não gera mais receita fiscal. Pelo contrário, em função de gastos elevados, cai a receita, nós temos um déficit fiscal. E, ao mesmo tempo, nós, sem crescimento, não conseguimos incorporar as novas gerações no mercado de trabalho. Vejam que nós estamos batendo um recorde de desemprego, vejam a dificuldade que as novas gerações, principalmente as novas gerações mais vinculadas a famílias pobres, que tiveram escola pública, têm uma enorme dificuldade em relação àquelas alunos que são oriundos de famílias ricas de conseguir emprego num contexto de, vamos chamar, de tensão econômica e de travamento do crescimento. Ou seja, quanto mais cresce a economia, maior, digamos, eu tenho integração social, eu vou ter. A mesma coisa vai acontecer com o sistema social. O sistema social trabalha com a ideia de integração. O que significa integração? Integração é a metáfora, digamos, é a concretização da metáfora do contrato social. O que significa um contrato social? Significa que todos pertencemos a uma comunidade e todos pertencemos a uma comunidade em igual condição socioeconômica. Ou seja, quando eu tenho um sistema social integrado, a distância entre o menor salário e o maior salário é pequena. Ao mesmo tempo, quando eu tenho uma sociedade integrada, o acesso de toda a sociedade, dos mais ricos e dos mais pobres, a uma educação pública de qualidade é assegurada a todos. E, com isso, a qualidade na educação pública transforma vocês em pessoas competitivas no mercado de trabalho com aqueles que fizeram a rede privada, o Santa Cruz da vida, o Santo Américo da vida, o Dante da vida. Ou seja, ao mesmo tempo, também, na sociedade integrada, nós temos acesso socializado a, digamos, equipamentos públicos coletivos, como hospitais, creches, além de escolas e coisas do gênero. Mais uma vez, eu também tenho aí a possibilidade de dizer, quando uma sociedade tem uma feliz, ou quando uma sociedade tem uma justa distribuição de renda, quando uma sociedade, como por exemplo a canadense, permite que desde o mais pobre ao mais rico tenha acesso a equipamentos públicos, a serviços públicos de qualidade,
E quando nós temos a possibilidade de que tanto os mais ricos quanto os mais pobres saiam da escola com uma formação equalizada e, portanto, eles são competitivos nos concursos meritocráticos, eu tenho uma sociedade integrada. Quando eu tenho uma sociedade em que a distância entre o menor salário e o salário mais alto é abissal, quando eu tenho uma sociedade em que o serviço público oferece serviços de péssima qualidade, educar os seus filhos em maior qualidade, eu vou aprofundando as desigualdades sociais. Eu vou gerando uma segmentação social, uma situação de profundas desestruturações sociais que levam ao aumento da violência, que exigem repressão policial e coisas do gênero. Veja um exemplo que eu vou dar. Há algum tempo atrás, conversando com um dos mais importantes juristas franceses em Paris, ele me disse que a distância entre o nosso salário e o maior salário na justiça francesa é de 1 para 12. Ou seja, o servente do judiciário francês ganha X e o presidente, que tem o maior salário na justiça francesa, o presidente da Corte Suprema Francesa, ganha 12 vezes mais, apenas 12 vezes mais, do que um servente de um tribunal de justiça. Eu me lembro aqui no Brasil, conversando com um presidente do Supremo, um ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ele olhou para mim e disse: sabe quanto é a relação no Brasil na área da Justiça Federal? Basicamente, ele disse de 92%, 93%. Ou seja, o menor salário é um salário mínimo. E quando nós olhamos, não é o salário direto e o salário com os penduricalhos, ele é 96 vezes o salário mínimo, o que dá a distância abissal. E quando nós olhamos nos tribunais de justiça, notadamente dos estados menos desenvolvidos do norte e da região nordeste, em alguns casos nós vamos ter uma relação salarial e de mais ou menos alguma coisa como 112, 114, 115 vezes. Ou seja, o salário de um desembargador de um tribunal de justiça de um estado pobre acaba sendo 112 vezes, 113 vezes o salário de um limpador, de um faxineiro. O que eu quero dizer? Quero dizer que no primeiro caso eu tenho uma sociedade integrada, no segundo eu tenho uma sociedade desintegrada. O último sistema que eu tenho é o sistema cultural. Qual é o papel do sistema cultural? Vocês são diferentes de mim, eu sou diferente de vocês. Eu tenho dificuldade de olhar para cada um de vocês nessas janelinhas. Eu não vejo essa interação. Eu geralmente interajo muito bem com os meus alunos, mas vocês são diferentes de mim. Vocês têm ideias diferentes de mim. Vocês pertencem a outras gerações contrárias à minha, não é? Agora, qual é a necessidade que nós temos na vida em coletividade? Em alguns momentos, nós temos de nos silenciar. Em alguns momentos, por mais que eu tenha o direito à opinião, eu tenho de calar. Senão eu não terei uma comunicação, senão eu não terei um diálogo, eu terei uma poluição sonora. Numa sala de aula, se todos falarem ao mesmo tempo, eu vou ter poluição sonora. Numa saída de um cinema, se todos saírem ao mesmo tempo, eu vou ter pisoteamento. Portanto, nós precisamos de técnicas de educação, de técnicas de calibração das expectativas. Daí, por exemplo, os simulados de incêndio. Os simulados de incêndio são técnicas de calibração para que as pessoas saibam reagir numa situação limite. O papel do sistema cultural é exatamente esse: calibrar as expectativas, fazer com que as pessoas, apesar de terem liberdade para tomar as decisões que quiserem, saibam respeitar as demais decisões para evitar que nós tenhamos situações de tensões. Basicamente, quando um sistema cultural funciona bem, vai amalgamar a sociedade, de certo modo, ele garante um mínimo de unidade na diversidade social. Inversamente, quando um sistema cultural não consegue calibrar a sociedade, nós temos anarquia. Amanhã, às 8 horas, eu começo a dar uma aula sobre a formação do pensamento social brasileiro, tomando como ponto de referência Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Fauro, Gilberto Freire, Caio Prado e outros. E nós vamos perceber que alguns intérpretes da brasilidade brasileira vão chamar, ou da nossa identidade brasileira, da nossa identidade de brasilidade, alguns intérpretes, não é? Como Sérgio Buarque de Holanda, vão dizer que nós temos uma formação anárquica. E, enquanto isso, o Gilberto Freire vai dizer que não. Nós temos uma formação bastante sistêmica a partir do mundo do engenho, do senhor do engenho, do mundo da cana-de-açúcar, onde a grande propriedade é uma espécie de um pequeno microcosmo de todo um país, de toda uma sociedade.
Vejam, o que eu quero dizer é que, na visão do Sérgio Buarque de Holanda, os sistemas de calibração, nas raízes do Brasil, ele mostra isso, os sistemas de calibração não funcionaram. Portanto, a nossa sociedade é uma sociedade anárquica, quer dar um jeitinho, não é? É a cultura do jeitinho, é a cultura do bypass, cada um quer ser amigo do outro, em vez de trabalhar no sentido de respeitar a lei. Numa sociedade, isso aqui é uma discussão ainda teórica, é um modelo de análise. Numa sociedade comum, numa sociedade em que nós podemos avaliá-la historicamente, nenhuma delas tem 100% de representatividade, nem por 100% de eficiência, 100% de integração e 100% de calibração. O que nós vamos ter, a partir de determinadas tensões, vamos dizer, são sociedades em que o sistema político vai bem, o sistema econômico vai bem, o sistema social vai bem, o sistema cultural vai bem, e todos indo bem contribuem para o todo que é a sociedade. A sociedade é um grande sistema formado por subsistemas. Se os subsistemas vão bem, a sociedade vai bem. Agora, tem aí uma outra questão. Há momentos em que o sistema, um deles, não funciona bem. Quando um deles não funciona bem, o que é que vai acontecer? Esse sistema é um sistema deficitário em matéria de eficiência. Agora, se eu tenho dos 4 subsistemas que são essenciais, um sistema que faz mal e outro e 3 que vão bem, aqueles 3 que vão bem compensam o déficit daquele que vai mal. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Um exemplo é a democracia americana. Com exceção do que aconteceu agora com o Trump, ela se revelou sólida, e ela foi sólida no governo do Clinton. No governo do presidente Clinton, nós tivemos uma crise política dramática depois que se descobriu que ele tinha um caso com uma assessora de gabinete chamada Mônica Lewinsky. E isso fez com que o Partido Republicano entrasse com pedido de impeachment do governo Clinton, logo no começo do governo Clinton, acho que foi no primeiro mandato, eu não tenho certeza. O que eu quero dizer é que aquilo gerou uma crise política dramática. O sistema político rachou nos Estados Unidos. Mas não aconteceu nada mais do que uma crise política, porque a economia vinha crescendo, o sistema social estava integrado, o sistema cultural funcionou. Ou seja, o superávit de funcionamento do sistema econômico, social e cultural compensou o déficit causado pela crise decorrente do caso amoroso do presidente Clinton naquele momento. Outro exemplo que eu quero dar para vocês é o que aconteceu em 1970. Em 1970, vocês tiveram, não sei se vocês conhecem o Fernando Gabeira e já leram O Que É Isso, Companheiro, em que ele confessa ali o que aconteceu, o erro que eles cometeram, achando que, sequestrando o embaixador americano, eles criariam uma crise que justificaria uma pressão internacional que derrubaria a ditadura militar, na época, na mão do general Garrastazu Médici, que era um feroz, não é, general, enfim, na repressão aos direitos humanos. Agora, vejam, qual foi o erro que o Gabeira confessa ter cometido. Em 1970, a economia brasileira vinha crescendo assustadoramente. A classe média passou a ter 2 carros da família, o operário passou a ter o seu primeiro automóvel, os migrantes eram incorporados à economia formal e qualificados pelas empresas, havia empregabilidade, movimento social ascendente, bem-estar social, e no psicossocial, no cultural, o Brasil havia ganho a Copa do Mundo de 1970. Eu era aluno da Faculdade de Direito naquela época e lembro do nível de felicidade da sociedade brasileira, o que foi fortemente manipulado pelos sistemas de comunicação da ditadura. O que é que aconteceu ali? Enquanto o pessoal do Gabeira imaginava criar uma crise política e, com isso, gerar não é uma pressão externa para o fim da ditadura, o sistema econômico, o sistema social e o sistema cultural funcionaram tão bem que eles, de certo modo, neutralizaram os riscos disruptivos do sequestro do embaixador Charles Baker. Charles Baker, me falta o último sobrenome dele. Elbrick. Então, numa situação de normalidade, que é a posição A, quando um subsistema vai mal, os outros 3 vai bem, tudo continua no nível de normalidade. Agora, nós temos um segundo tipo ideal. Nós temos uma segunda hipótese. A segunda hipótese é quando o sistema político vai mal, mas o sistema político que tem a sua forma de operar, que não é a mesma forma de operar do econômico, ele não consegue equacionar a crise política e a crise política vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Eu esqueci de dizer que cada subsistema, o político, o econômico, o social e o cultural, cada subsistema trabalha numa raia. E cada subsistema tem o seu modus operandi. Cada subsistema tem a sua temporalidade, tem o seu tempo decisório, tem os seus mecanismos de resolver os seus próprios conflitos. Ou seja, o tempo da política é um, o tempo da economia é outro, o tempo do sistema social é terceiro, o tempo do sistema cultural é um quarto.
O que eu quero dizer é que quando o sistema político não consegue resolver, dentro das suas regras e no tempo da política, a crise de representatividade, essa crise tende a transbordar. E, na medida em que ela transborda, ela invade a área de jurisdição do sistema econômico. Vejam o que está acontecendo com o Brasil depois do dia 7 de setembro, não é? Se o presidente da República não tivesse voltado atrás no dia 8 e se humilhou de uma maneira, vamos dizer, total, nós tínhamos, não é? O quê? Nós tínhamos a bolsa caindo, o dólar subindo, fechamento de linhas de crédito no Brasil, fuga de capitais, dolarização da economia, nós teríamos o quê? O impasse político gerado pela ameaça de um golpe, que nada mais foi do que aquela comemoração de 7 de setembro, do que uma tentativa de criar a cultura para um golpe, nós teríamos o quê? Nós teríamos uma crise política estrutural que, de certo modo, paralisaria a economia. Nós estamos vendo isso na Argentina com o peronismo há pelo menos 20 anos. A Argentina, que foi o sexto país, a sexta economia mais importante na virada do século XIX para o século XX, hoje é um país bastante, vamos dizer, sem capitais e sem investimento para gerar a incorporação das novas gerações. Por quê? Porque o peronismo, de um certo modo, não conseguiu eliminar a crise do sistema político e, com isso, os bancos espanhóis saíram de lá, as empresas mundiais saíram de lá e não há crescimento econômico capaz de incorporar as novas gerações no mercado de trabalho argentino. Ou seja, o que eu quero dizer é que se a crise política não consegue ser equacionada pelo sistema político no tempo da política, ela vai gerar tensões econômicas. E se as tensões econômicas paralisarem o crescimento econômico, ou seja, se não houver investimento em crescimento, se não houver emprego para as novas gerações, e se houver inflação, isso vai alimentar, vai retroalimentar as crises do sistema político. Nesse momento, a crise política atravessa o sistema econômico e a crise econômica atravessa o sistema político, e isso vai provocar uma crise de segundo grau, que é a soma da crise política com a crise de economia, levando ao que eu chamo de uma crise de racionalidade decisória. A crise de racionalidade decisória é uma crise mais grave, é uma crise de segundo grau, é a fusão da crise política com a econômica. Isso também pode acontecer porque a paralisação da economia pode agravar as tensões sociais. E se as tensões sociais se agravarem, elas vão tensionar o sistema cultural. E se o sistema cultural não conseguir calibrar uma sociedade tensionada, o que ocorreu nos Estados Unidos agora no começo de janeiro, nós vamos perceber que nós vamos ter a crise social atravessando o sistema cultural, gerando uma crise cultural, e o sistema cultural sendo incapaz de, vamos dizer, segurar a sociedade, segurar as tensões, neutralizar as tensões da sociedade. E isso vai gerar uma crise de hegemonia. A crise de hegemonia é a crise de um valor dominante. Nós não temos, em alguns momentos, onde há uma crise de hegemonia, nós não temos uma maioria clara para aprovar projetos de leis. Nós não temos uma maioria ideológica, uma maioria cultural clara para apoiar projetos de lei. O que é que eu quero dizer? Vejam a situação brasileira. Nós temos acerramento ideológico hoje e nós temos claramente aí uma crise de hegemonia. Não é? Desapareceu, Lucas, da tela o quadro. Nós temos uma crise de hegemonia. Quer dizer, o bolsonarismo tem a sua força, as forças antibolsonaristas têm a sua força, mas, na medida em que eles estão empatados, nós não saímos do lugar. Essa é a ideia da crise de hegemonia. A crise de hegemonia é quando eu não tenho uma clara noção de quais os partidos que podem crescer e como é que eu posso operar por uma regra de maioria. Se eu tenho uma regra de maioria em que o vencedor tem 60% dos votos e o derrotado tem 40%, o resultado das urnas é um resultado claro. Agora, se eu tenho uma eleição em que nós tivemos no Brasil isso, um candidato ganha com 51% e o outro ganha com 49%, isso gera pretexto para que os derrotados tentem questionar as urnas e coisas do gênero. Qual é o problema? Qual é o risco? Qual é o perigo? O perigo é que, se a crise de racionalidade decisória não for enfrentada, o que nós vamos ter é o risco dela, de certo modo, extravasar os limites do sistema político e do sistema econômico e atingir o sistema social e o cultural, exponenciando a crise de hegemonia. E isso pode fazer com que a crise de hegemonia possa, num determinado momento, extravasar a crise política e econômica, gerando uma terceira e última crise, que é a ruptura da matriz organizacional. Quer dizer, a ruptura da matriz política, a ruptura da matriz social, a ruptura da matriz econômica da sociedade. Vejam, o que eu estou fazendo aí nada mais é do que apresentar para vocês tipos ideais weberianos, daquilo que nós podemos chamar
de uma sociedade que vive um padrão de normalidade, um padrão escandinavo, um padrão europeu ocidental, um padrão que já foi mais americano, e, ao mesmo tempo, também, nós temos a possibilidade, não é, de pensar uma sociedade suíça, por exemplo. Quando eu falo numa sociedade de atenção, eu tenho claramente o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no Chile. Quando eu falo numa sociedade que está numa situação de nível C, eu estou falando, por exemplo, em sociedades africanas. Agora, eu gostaria que o Lucas colocasse aí as classificações de risco. Basicamente, o modelo que eu estou apresentando para vocês é um modelo usado pelas agências de classificação de risco, não é? A Standard & Poor's e as outras agências de classificação de risco, elas trabalham basicamente fazendo uma avaliação do risco conjuntural dos países. Geralmente, eles esquecem o sistema cultural. Eles trabalham com o sistema econômico, o sistema político e o sistema social-cultural. São 3 letras, não é? Uma sociedade plena, uma sociedade que tem, digamos, uma situação como as sociedades escandinavas, elas têm o chamado AAA. Elas têm a letra A no sistema econômico, elas têm a letra B no sistema social, cultural, e elas têm a letra C no sistema político. O que vocês vão perceber é que essa situação de normalidade, essa situação de atenção e essa situação de explosão que nós temos, ou de implosão que nós temos nesse quadro, nada mais é do que a métrica que as agências de rating, as agências de risco, que trabalham para governos, que trabalham para os mercados financeiros, que trabalham para as instituições bancárias, que trabalham para os bancos de investimento e para os fundos de investimento e os fundos de pensão, elas, de certo modo, separam o mundo em 2 níveis. Separam o mundo na primeira divisão da economia mundial, que é o que a gente vê aí como grau de investimento. E aí eu vou tirar o Brasil. O Brasil entrou com grau de investimento em 2008 e perdeu no governo Dilma em 2014. Não é? Esqueçam o Brasil aí. E quando vocês têm no lado rosa, à esquerda, vocês têm as economias da segunda divisão. Não é? Vejam, é a economia que a gente vai chamar de grau especulativo. Qual é a diferença que nós temos? Nós temos, no primeiro nível, o investment grade. O investment grade são as economias consolidadas, são as democracias consolidadas e são as sociedades consolidadas que apresentam para o sistema econômico, para os grandes investidores, para os organismos multilaterais, baixas possibilidades de risco. Então, vocês vão ver que as classificações aí são a classificação considerada na métrica a mais perfeita é o AAA. A no sistema político, A no sistema econômico, A no sistema social-cultural. Os 3 As revelam um país extremamente capaz de cumprir compromissos. Aí nós podemos ter países que têm um probleminha, não é? AA+, AAA e AA-. São os países que têm uma capacidade muito forte de cumprir compromissos. Os países que têm A+, A e A-, são países com forte capacidade de cumprir compromissos, porém ainda suscetíveis a condições econômicas adversas e mudanças circunstanciais. E, por fim, nós temos, vamos dizer, o último conceito da primeira divisão, que é BB+, BBB e BB-. São países cuja democracia, cuja sociedade, cujo sistema político tem uma adequada capacidade de cumprir compromissos, mas estão sujeitos a condições econômicas adversas. Ou seja, o que eu vou ter aí são basicamente as sociedades escandinavas, a sociedade japonesa, a sociedade canadense e, por exemplo, a sociedade austríaca, a sociedade alemã. A partir daí, dependendo dos conceitos que esses países tiverem, eles podem pagar nas linhas de crédito internacional menos juros, eles atraem mais investimentos, eles atraem mais empresas e coisas do gênero. Quando eu tenho, na linha de grau especulativo, eu tenho os países da segunda divisão. Esses países da segunda divisão vão ser classificados por BB+, BB e BB-. São países menos vulneráveis no curto prazo, porém passam por incertezas quanto a condições financeiras, econômicas e de negócios. Depois eu tenho B+, B e B-. São países mais vulneráveis a condições econômicas, financeiras e de negócios adversas, porém capazes de cumprir compromissos. Aí eu vou ter CCC+, CCC, CCC-. São países altamente vulneráveis e dependentes de condições financeiras, econômicas e de negócios favoráveis para cumprir compromissos. Aí vai caindo para CC, C e D é a moratória africana. C é uma situação de Líbia. C é uma situação de Bangladesh, na Ásia, ou Líbia, na África. Moratória em um ou mais compromissos assumidos,
falhas da democracia ou ditaduras e coisas do gênero. O que eu quero dizer para vocês é que letra vocês classificariam o Brasil? Mas antes de vocês me darem a letra em que vocês classificariam o Brasil, eu gostaria de dizer algo. Basicamente, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é para o fato de que, quando nós estávamos, antes do que aconteceu agora com Bolsonaro e com Dilma, com o impeachment, tanto no impeachment quanto no que se refere ao governo Bolsonaro, nós fomos despengando. O governo Lula, depois eu explico por quê, em 2008 conseguiu que nós chegássemos a uma promoção. Nós saímos do grau especulativo e chegamos a BB+, e depois nós chegamos, inclusive, a subir para BBB. Foi, talvez, que eu saiba, a primeira vez em que isso aconteceu, desde que eu comecei a estudar isso com 20 e poucos anos, como professor no Lago São Francisco. E hoje nós caímos novamente. Quando vocês veem a queda da Dilma, quando vocês veem o desgoverno do Bolsonaro, quando vocês veem o Brasil sendo tratado como um pária internacional, quando vocês veem esse discurso que o Bolsonaro pronunciou na ONU, vocês vão entender por que o Brasil vem despencando no investimento especulativo. Quer dizer, há uma fuga de capitais, a democracia está em risco, esse confronto permanente de uma afronta do presidente ao judiciário vai levando um temor quanto à segurança jurídica dos investidores. Tudo isso, de certo modo, vai fazer com que a gente vá saindo de uma situação de normalidade A para uma situação B, e o risco que nós temos, nós já estamos numa posição B, o risco que nós temos é de, em vez de ficar em B, que a gente retroceda para uma posição C. Há um momento da história brasileira que vocês não viveram, mas que eu vivi, mas que não é tão longe, em que eu me lembro que saí da Faculdade de Direito, peguei um avião, fui a Brasília para acompanhar o que acontecia no Congresso, encontrei um amigo meu, que é formado pelo Lago São Francisco, foi professor de Direito, representou na congregação da Faculdade de Direito os alunos, e ele era deputado na época, e eu perguntei para ele o seguinte, ele era deputado federal, vice-líder da oposição, e eu perguntei como é que estão as instituições, e ele me deu a seguinte resposta, nós temos dois pés, um pé está no abismo. Eu perguntei, e o outro pé? E ele me respondeu, está na casca de banana. O que é que vocês interpretam? Um pé estava em B, o outro pé estava em C. O que é que ele quis dizer? O Brasil está facilmente caindo de B para C, ou seja, o Brasil corre o risco de, no grau de especulativo, sair de uma posição BBB e já entrar no nível C, o que levaria a uma crise brutal. Por que ele me respondeu isso? Ele me respondeu isso por causa do fracasso do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento do governo Geisel, que levou ao fracasso da governabilidade da ditadura. A ditadura não caiu apenas porque houve a população se mobilizando pelas diretas já. A ditadura caiu porque ela perdeu as condições de governabilidade. A ditadura caiu porque ela perdeu as condições de governabilidade, dado a incapacidade que a ditadura teve de entender o que foi a crise do petróleo nos anos 72, 73, 74, e com isso o que nós vamos perceber, 78, 79, é que a ditadura em 83 perdeu as condições de governabilidade. Vejam os números que eu vou apresentar a vocês. Eu não passei esses números ao Lucas. Em 1972, a inflação brasileira, eu vou passar muito rapidamente, em 1972 e 1973, a inflação brasileira estava em torno de 15%. Eu não vou ler as decimais. Em 1973 e 74, a inflação brasileira dobrou, ela passou para 34,46. Em 1979, no final do governo Geisel, para 1980, a inflação brasileira chegou a 110%. Quer dizer, na década, a inflação foi de 100%. Vocês não estão vivendo isso, mas eu começo a perceber que a inflação de 10 dígitos abre para mim um cenário absolutamente traumático. Por quê? Porque quando eu tenho, num ano, uma inflação de 100%, eu entrei um ano e termino ganhando 50%, entrei um ano ganhando X e termino o ano ganhando X pela metade. Numa economia em que eu tenho uma inflação que, de certo modo, é de 100% ao mês, eu começo o mês com salário de R$1.000 e termino o mês com salário de R$500. Isso gera um trauma na sociedade, um medo na classe média, isso leva a uma fuga de capitais para fora e leva a uma desmilitarização da economia brasileira. É isso que vai acontecer. Em 1979 para 1980, quando termina o governo Geisel, começa o governo Figueiredo, que será o último governo da ditadura, a inflação na década começa em 110. Em 1983, quando nós temos a campanha pelas diretas, a inflação vai chegar a 211%.
211% significa claramente o quê? Que a economia é um sorvete ao sol. Eu me lembro, dando consultoria para um banco, em que eu ouvi de um presidente do banco, e eu, como conselheiro do Conselho de Administração da Presidência, Conselho de Administração da Presidência de um banco, o seguinte: antes nós fazíamos um planejamento para 2 anos, hoje nós fazemos planejamento para 1 semana. Numa inflação de 200%, não há o que planejar. Em 1984, penúltimo ano do governo militar, nós temos uma inflação de 223%. Aí nós temos o quê? O fim do governo militar, uma negociação com o Tancredo. Essa negociação com o Tancredo permite a redemocratização, os militares saem. Mas, no ano em que Tancredo deveria assumir, não assumiu, assume Sarney, nós vamos ter uma inflação de 235%. Quer dizer, a inflação continuou crescendo. E a única saída para evitar o colapso do Brasil foi que os militares saíssem e permitissem o retorno de um governo civil eleito, ainda que indiretamente, por um político extremamente hábil, mas que, infelizmente, não vai assumir. Nós vamos perceber que quem vai assumir é um presidente fraco, sem legitimidade, vindo da ditadura, chamado José Sarney. A equipe econômica dele faz uma tentativa de controlar a inflação. Essa tentativa começava com congelamento de preços e salários, mas depois ia cortar gastos, ia aumentar os impostos e remover direitos. Num primeiro momento, começava se neutralizando o paciente, que era a economia. E isso decorria claramente do quê? Isso decorria do congelamento. Só que o congelamento agradou tanto a classe média que a popularidade do presidente Sarney cresceu extraordinariamente. E quando ele percebeu que a segunda fase era aumento de imposto, ele ficou apavorado e proibiu a equipe econômica de aumentar os impostos. Com isso, a equipe econômica se demitiu e disse a ele que aquilo era uma bomba de efeito retardado. Ele disse: não importa, eu quero chegar às eleições para constituinte com a minha popularidade em alta, porque aí eu faço o MDB, o meu partido, o PMDB, ter uma grande maioria, que foi o que aconteceu. Só que a bomba de efeito retardado aconteceu quando a Constituinte começou a funcionar em 1987. Vejam, a inflação em 1985 foi de 235%. Durante as eleições para a Constituinte, 65%. A bomba de efeito retardado vai explodir em 1987 com 415%. Aí a pergunta que eu farei para vocês como professor no ano que vem de Sociologia do Direito é: como é possível se escrever uma Constituição para um país tão desigual com uma inflação de 415%? É como se dissesse: onde é que eu posso pegar a minha tomada constitucional e ligar numa sociedade fragmentada, que está explodindo, uma sociedade que está num pé, numa casca de banana, ou seja, ela está claramente saindo de uma posição B, com uma crise de racionalidade decisória, com uma crise de hegemonia e caminhando para uma situação de implosão, não é? Uma situação de sorvete ao sol. Não de guerra civil, mas de decomposição da economia e de aumento da violência urbana. Em 1987, quando a Constituição brasileira começou, em 1980, deixa eu ver, 87 foi 415. Em 1988, quando a Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro, a inflação foi de 1.037%. 1.037%. Ela mais do que dobrou entre 1987 e 1988. E quando nós vamos ter a primeira eleição livre depois da ditadura, depois de 25, 30 anos de ditadura, a última eleição foi de 1960, a primeira eleição é a eleição de 1989, nós vamos ter uma inflação de 1.476. Para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, essa inflação de 1.476 desorganizou de tal maneira o sistema político que nós entramos na altura de setembro e agosto e setembro, sem saber o que é que aconteceria em novembro. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Eu mais a professora Aspásia Camargo, do Rio de Janeiro, e o professor Walter de Góes, da UNB, ele já está falecido, nós fomos contratados por algumas empresas para fazer uma análise de risco de conjuntura. Vamos apresentar esse quadro que eu estou mencionando, aquele quadro anterior que o Lucas mostrou para vocês. A ideia é como é que o Brasil, depois de 30 anos de ditadura, sai da ditadura com uma inflação de 1.476, com desemprego nas alturas. Como é que nós podemos ter uma eleição? O que vai acontecer? Nós tínhamos, naquele momento, claramente, no cenário, um risco de matriz organizacional. Eu me recordo que, naquele ano, nós fomos contratados, fizemos uma avaliação. Se der o Brizola, nós vamos ter um país com essa dimensão. Se der Covas, nós vamos ter um país com essa dimensão. Se der Aureliano Chaves, nós vamos ter um país com essa dimensão. Se tiver Silvio Santos, Maluf, Roberto Freire, nós vamos ter um país com essa dimensão. O que nós vamos perceber, o que nós não percebemos, o erro que eu cometi, o erro que nós cometemos,
foi o de não perceber como uma inflação alta desorganiza, corrói a segurança da economia, corrói a representatividade política. Nós, na altura de agosto, entregamos esse artigo para um pool de 34 empresas que nos contratou. Foi talvez a maior entrada no meu caixa a partir de um trabalho de consultoria. E foi o meu maior fracasso profissional. Desculpem, mas é verdade. Por quê? Porque nós não avaliamos o impacto de uma inflação de 1.476 no perfil dos partidos. Nós simplesmente entregamos, em agosto, um documento e tinha uma nota de rodapé. Na nota de rodapé, nós dizíamos: não faremos uma avaliação da governabilidade Lula ou Collor, porque os dois não têm a menor condição de chegada ao segundo turno. E foram exatamente os dois que chegaram no segundo turno. Eu tive uma reunião no jornal Estado de São Paulo, mais ou menos em setembro. Eu me lembro que o candidato Fernando Collor entrou, pediu uma audiência e demorou para ser recebido, tomou um chá de cadeira de 3 horas, porque ninguém levava a sério que ele seria candidato forte. Com isso, o que nós vamos perceber? Vai ser eleito Collor sem a menor condição de governabilidade. No primeiro momento, a inflação, no primeiro mandato dele, vai ser uma inflação de 1.400... vai ser uma inflação de 1.476, a inflação no segundo ano de mandato dele vai ser de 480, não é? E no terceiro ano, que é quando vem o processo de impeachment, ele vai ter uma inflação de 1.158%. A exemplo do que aconteceu com os militares, o governo Collor caiu não só porque nós fizemos a campanha das diretas, mas, acima de tudo, porque a economia implodiu. Com isso, nesse quadro, o que eu quis dizer é que a crise de racionalidade decisória quase se fundiu com a crise de hegemonia e gerou a crise da matriz organizacional. Onde é que eu quero chegar? Quero chegar e dizer para vocês que isso vai levar à substituição do presidente, que vai sofrer um processo de impeachment. Entra um presidente chamado Itamar. O presidente Itamar era uma figura mercurial, vai trocando o ministro da Economia, vai trabalhar, não é um Collor mais comportado, menos proto-fascista, mas ele vai, de alguma maneira, tensionando, e a economia, a inflação vai crescendo, e, mais uma vez, nos colocamos no Brasil próximos de uma crise de racionalidade decisória, de uma crise de hegemonia, gerando um risco de ruptura. Para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, em 1993, primeiro ano de gestão, só 4 meses, do governo Itamar Franco, a inflação foi de 2.708%. Vejam, estou falando em 1993, em 1972 ela era 15%. Nesse momento acendeu, não é, uma espécie de situação limite, uma luz vermelha. Ou seja, o Brasil está saindo no sistema político e econômico da posição B, está saindo do sistema social e cultural da posição B. Todos os 3 sistemas, ou 4 sistemas na minha lâmina, estão caminhando cada vez mais para C. Nós estamos caminhando para uma situação de implosão. Nesse momento, prevaleceu um acordo tácito. Nesse momento, Lula e Covas tinham mais interesse em se candidatar à presidência em 94 e começaram a temer que a inflação em 93 fosse uma inflação tão alta, ela foi de 2.700%, que eles resolveram fazer um acordo por baixo do pano. Os partidos políticos resolveram: vamos diminuir o antagonismo, vamos diminuir a tensão, vamos tentar garantir as condições de governabilidade para impedir que B vá para C. De que maneira nós podemos fazer isso? Vamos fazer um acordo com o sindicalismo, vamos fazer um acordo com os partidos mais importantes, vamos fazer um acordo com o empresariado, e aí vocês vão ter, não é, alguns banqueiros liderando um grande pagando passagens. Algumas dessas reuniões foram feitas em Nova York, o pessoal do PT com Lula e José Dirceu negociando com banqueiros, Dom Paulo Evaristo negociando com empresários. Nós vamos ter centrais sindicais negociando com as Fiesp, que é a Confederação Nacional da Indústria, e há uma estratégia que foi para pacificar as relações. Vamos intervir discretamente no governo Itamar e vamos tentar nomear um presidente da República que tenha autoridade moral, que tenha respeitabilidade perante a classe média, que tenha capacidade de governabilidade, mas que não seja candidato em 1994, que não vá disputar nem com Lula nem com Covas, e eles foram escolher, e tenha o apoio da imprensa, e foram escolher um senador em final de mandato, que se chamava Fernando Henrique Cardoso. Vejam, o que é que ele fez? Ele fez, muito rapidamente, a recuperação daquela equipe econômica do Serra, que era uma equipe inteiramente já, vamos dizer, azeitada, do Serra não, do Sarney, azeitada com o fracasso do Plano Cruzado, criou o Plano Real, e aí vejam o que vai acontecer. A inflação, em 1994, na época do Plano Real, vai ser de 1.093,
e a inflação em 1995 vai cair para 9,34%. Em 1996, já primeiro ano do governo Fernando Henrique, 95, 9%, eu vou esquecer os decimais, em 96, 7%, e em 98, 7%, e em 2001, 1%, em 2002, 2,7%, que é quando o presidente Fernando Henrique termina o seu segundo mandato. O Lula assume com a inflação no primeiro ano de governo dele, em 2003, com 1,1%, em 2004 com 5,7%, em 2005 com 3,2%, em 2006 com 3%, em 2007 com 5%. É por isso que vocês vão ter o quê? Vão ter o Brasil entrando com investment grade, sendo promovido em 2008. O que é que aconteceu? Por que é que aconteceu? É isso que eu quero ver. Vejam o que vai acontecer com a inflação com o Plano Real. Esse quadro é um quadro que até hoje eu fico impressionado, não sei se vocês ficariam impressionados. Esse quadro nos revela claramente o quê? Esse quadro nos revela, infelizmente eu não tenho como mostrar a caneta, eu coloco por vício de professor, mas vejam que vocês têm uma queda, não é? Vertical, dramática, depois da entrada do Plano Real. Essa entrada do Plano Real gera uma nova condição para que o Brasil consiga sair de trás, ou seja, sair de uma posição B, caminhando para C, ele retorna para a posição B. E em 2008, quando o Brasil consegue a letra A num dos três sistemas, que foi o sistema econômico, e ele é promovido para o grau de investimento, o Brasil começa a sair da posição B e caminhar para a posição A. O que é que ocorreu? O que ocorreu foi o controle da inflação. Por que o controle da inflação é importante? Porque a inflação tem custo político, a inflação tem custo econômico e a inflação tem custo social. O custo social da inflação é a balcanização do Estado. Ou seja, o Estado arrecada, mas a inflação corrói o poder de investimento do Estado. A canibaliza a política. Vejam, vocês estão verificando hoje claramente que o ministro da Economia invadiu a área da ciência, da tecnologia, para tentar buscar dinheiro para financiar a Bolsa Família. É isso que eu quero mencionar. Nós vamos ter conflitos intragovernos entre ministros. É um governo, digamos, é um conflito pesadíssimo, e isso tende a canibalizar a política, a atrasar o processo decisório, a tornar irracional o processo decisório, a levar a uma paralisia decisória, e a levar, digamos, uma espécie de implosão do governo. O custo econômico é o esgotamento do poder de investimento do poder público. Digamos, é a incapacidade que o poder público tem de financiar o planejamento, de financiar o crescimento da economia. É a incapacidade que o poder público tem de planejar, de organizar, de induzir. É a incapacidade que ele tem de deter o desinvestimento da iniciativa privada. E aí nós vamos ter um problema, que é um impasse entre os interesses de curto prazo, não é, das empresas privadas e os interesses de longo prazo das, vamos dizer, do poder público, não é? E os custos sociais são um descompasso entre motivação e entendimento, aumento da concentração de renda, aumento da desigualdade social, aumento da erosão da sociedade, da identidade coletiva, quem somos nós como sociedade, e é aquilo que nós chamamos de supressão dos algodões ideológicos, ou seja, é o acirramento, não é? É o que aconteceu em 2018, não é? Agora, vejam, eu estou falando num período de 1995, o primeiro mandato do Fernando Henrique, estou falando no término do 2010 do governo Lula. O que é que aconteceu? E aí eu peço ao Lucas para passar mais uma vez, as políticas de ajuste e políticas de reforma estrutural. O que vai acontecer, não é? Tudo bem, podemos voltar, estou olhando o tempo. Vamos voltar, não é? Vamos voltar. Olha, voltar ao quadro azul. O que eu quero dizer é que nós vivíamos uma crise de governabilidade. Nós estávamos numa posição, não é, de quase fusão da crise de hegemonia com a crise da racionalidade decisória. Qual era o dilema quando nós tivemos aquele acordo que gerou Fernando Henrique virar ministro da Fazenda, e com aquilo ele conseguiu, de certo modo, alavancar ele que não se reelegia senador? Naquele momento, nós tínhamos um dilema. Nós tínhamos um dilema entre a eficácia econômica, ou seja, a crise, equacionar a crise através da crise de racionalidade decisória, e a questão da legitimidade política. Ou seja, o discurso do PT era um discurso de enfrentar, primeiramente, a legitimidade política, não é? E o discurso do PSDB era um discurso de enfrentar, primeiramente, a crise econômica. Qual é o problema? O problema é que nós podemos enfrentar a crise econômica e ter sucesso, mas isso tem consequência política.
Qual é o problema do PT tentando resolver a questão da legitimidade política? É que ele pode assegurar a legitimidade política, mas ele pode gerar uma crise econômica. Ou seja, não é almoço grátis. Se eu enfrentar a economia e tiver sucesso, eu vou gerar uma crise política. Se eu quiser neutralizar a crise social, eu vou, de alguma maneira, gerar uma crise política. É isso que eu quero dizer. Nós tínhamos, naquele momento, com o Plano Real, altas taxas de poupança pública. O setor privado voltou a se capitalizar. Nós tivemos o controle, pelo Plano Real, das demandas de consumo. Houve um baixo coeficiente de participação política e o direito foi utilizado pelos economistas com aquele viés de uma ética de convicção. Qual é o problema? O Plano Real segurou a inflação, mas ele, de alguma maneira, ele conteve a expansão dos serviços públicos, privatizou serviços públicos, cortou gastos, negou direitos sociais, comprimiu salários, concentrou renda e, com isso, ele aumentou a tensão social. No que acontece com o PT? Qual é o problema do PT se tivesse ganho aquela eleição em 95? Ele caminharia na distribuição de renda, ele ampliaria os serviços públicos, ele aumentaria os salários reais, ele aumentaria o coeficiente de participação da população nas decisões de governo e utilizaria o direito como instrumento social. Mas qual era o problema que ele enfrentaria? Ele enfrentaria baixas taxas de poupança espontânea, ele não teria, como aumentar a carga tributária para forçar uma poupança compulsória, teria de enfrentar uma inflação crescente e, ao mesmo tempo, ele geraria uma tensão macroeconômica. Agora nós podemos passar para as políticas de ajuste e políticas de reforma estrutural. O que eu quero dizer é que até aquele acordão que foi feito em 1992 para 93, quando o Itamar assume e perde o controle da governabilidade, até aquele momento o que nós tínhamos, até aquele momento o que nós tínhamos tido era basicamente o quê? Até aquele momento o que nós tínhamos tido era basicamente, eu estou atrás de uma transparência que eu pus para não perder, mas paciência, ela não vai sumir. O que eu quero dizer é que nós tínhamos, fundamentalmente, uma só estratégia adotada no Brasil. Eram as estratégias de ajuste. Eram as estratégias dos economistas com esse viés de ética, de convicção, de que os fins justificam os meios. Basicamente, esses economistas esperavam os presidentes da República fracos, esperavam a inflação crescendo, crescendo, crescendo. Quando ela crescia, eles iam para a televisão, invocavam um argumento de urgência e propunham que a população aceitasse certas alterações no direito, certas transgressões nos direitos, para que eles pudessem aprovar políticas reativas com necessidade de urgência e com antagonismos que, de alguma maneira, fossem neutralizados. Com isso, nós tínhamos uma unidade entre o perigo comum. A intervenção era uma intervenção transitória, os resultados eram medíocres e, de certo modo, as políticas de ajuste eram invariavelmente fracassadas depois de 6 meses, elas fracassavam depois de 3 a 6 meses. E com isso, é isso que eu gostaria de ver, e eu não sei onde eu pus, mas com isso, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que nós vamos perceber que nós tivemos uma série de fracassos, e nós tivemos uma série de fracassos, e esses fracassos são determinados planos que nós tivemos, Esses planos são 3 planos Delfim, são esses planos. Eu não sei onde eu botei isso aqui. Nós tivemos o pacote Delfim em 79, fracassou. O segundo pacote Delfim fracassou em 81. O terceiro pacote Delfim fracassou em 83. O pacote Dornelles em 85 fracassou. O plano cruzado em 86, que é 87. O Collor é de 86. O cruzado de 87 fracassou. O Bresser de 78 fracassou. O plano Feijão com Arroz de 78 fracassou. O plano Verão, de 87, fracassou. O plano Collor, em 90, fracassou. E o segundo plano, Collor, fracassou. Todos esses planos são objetos de ações judiciais que transitam nos tribunais superiores. Quase todos, alguns já foram julgados. O projeto o pacote que hoje está sendo julgado é o plano Bresser, de 1987. Esse é aquele da FEBRABAN que pede, pelo amor de Deus, que o Supremo deixe de agir juridicamente e passe a agir economicamente. Deixe de se levar para uma racionalidade de natureza formal e leve em consideração as finanças públicas. É isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. É este o período, é este o momento na história contemporânea brasileira em que nós vamos começar a perceber que 2 partidos, PT e PSDB, vão acordar. Podemos voltar para o quadro anterior, Lucas? Desculpe, não Lula, Lucas. É esse o momento em que nós vamos perceber que, naquele momento, o governo, PT e PSDB chegaram a uma conclusão
de que as políticas de ajuste não teriam mais condições de levar o Brasil a impedir uma crise de racionalidade decisória de se conjugar com uma crise de hegemonia. Eu chamo muito a atenção de vocês para um dado, não é? Eu não tenho tempo, mas no curso de Sociologia Jurídica a gente poderá discutir isso. Naquele momento, não nos esqueçamos que o SEBRAP era um órgão importante, como é até hoje. Fernando Henrique havia criado o SEBRAP, foi um importante professor de Sociologia Política na USP. Eu cabulava as minhas aulas, medíocres aulas de Direito Romano na Faculdade de Direito para assistir uma outra aula dele. Não é? Eu não estou analisando como político, e também não quero analisar o Lula como político. O que eu quero chamar a atenção de vocês é para que os dois tiveram um bom senso, não é? De perceber um problema. Eles perceberam que as políticas de ajuste levavam a uma ditadura dos economistas de governo, mas geravam problemas jurídicos que eram dificilmente resolvíveis, solúveis pelo Poder Judiciário, dadas as suas implicações políticas. E que isso geraria uma crise nos chamados precatórios, que poderia gerar uma ruptura na democracia brasileira ou na segurança de um Estado democrático de direito. E vocês vão perceber um dado interessante. Muitos dos assessores do Lula haviam estudado na USP, na Faculdade de Filosofia, na Rua Maria Antônia, tinham sido alunos do Fernando Henrique. Muitos alunos do Fernando Henrique eram assessores dele naquele momento. Ou seja, naquele momento, a cúpula do PT e a cúpula do PSDB eram integradas, entre outros, por pessoas saídas da Faculdade de Filosofia, todas tinham tido aula com o Fernando Henrique, e o Lula e o Fernando Henrique foram aliados do tempo da derrubada da ditadura. E, com isso, eles conseguiram começar a pensar na substituição para um nível de qualidade maior do ponto de vista das políticas públicas. E começaram, então, a adotar o conceito de reforma estrutural. O que é o conceito de reforma estrutural? É um conceito em que eu não enxugo gelo, como é o caso das políticas de ajuste. Eu não vou congelar salário, mas eu vou tentar eliminar os gargalos estruturais. Eu vou deixar de lado as políticas reativas para adotar políticas proativas. Eu vou, mesmo que corra o risco de gerar antagonismos absolutos, eu vou eliminar certas prerrogativas de algumas corporações do funcionalismo, eu vou conter salários de alguns sindicatos mais fortes, principalmente dos sindicatos filiados vamos dizer, ao setor público na área de oligopólio e monopólio, como era a Eletrobras e a Petrobras. E isso vai gerar o quê? Vai gerar reformas constitucionais, reformas institucionais permanentes e profundas, mas isso vai gerar, não é? Ao mesmo tempo, resultados definitivos, porém negociáveis, com forte tensão política. Dos dois partidos. A estratégia é, se nós formos bem-sucedidos dentro da adoção de uma reforma estrutural, claro que ela vai gerar custos, mas se nós formos bem-sucedidos na economia, o custo político vai ficar mais baixo. E o custo social também vai ficar mais baixo, porque a hora que a economia voltar a crescer, nós vamos conseguir dar emprego. E, com isso, nós vamos nos legitimar. Mais uma vez, vocês estão percebendo que a ética de convicção está se sobrepondo à ética de responsabilidade, não é? Vejam o que é que vai acontecer. No fundo, vamos para o último quadro, legitimidade e governabilidade. No fundo, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, de certo modo, petistas e PSDBistas, não é? Chegaram à conclusão, primeiro, nós estávamos aplicando aquele primeiro quadro, não mais numa posição B, nós estávamos caminhando para uma situação C, de implosão. Quer dizer, o Brasil estava caminhando para uma situação de ruptura, não é, da sua matriz organizacional. A única possibilidade era um acordo que adiasse a disputa dos dois partidos e que permitisse um ganho de oxigênio, um ganho de governabilidade. E isso foi feito exatamente quando chamaram Fernando Henrique, que não se reelegia senador naquele momento. Ele não tinha a menor condição de se reeleger. A carreira dele estava acabada naquele momento. Isso vai fazer com que ele tenha tido uma personalidade forte, muito hábil, e que essa equipe econômica tenha trabalhado com uma série de habilidades. Por exemplo, vocês vão aprender isso um dia. Eles quiseram aumentar impostos, mas se eles aumentassem os impostos diretos, parte dos impostos federais diretos, uma parte desses impostos vai para os estados e municípios. Eles diziam, os estados e municípios gastam muito mal com politicagem, com coronelato, principalmente os estados do Norte e Nordeste. Portanto, se nós aumentarmos os impostos para tentar resolver a crise fiscal, nós vamos aumentar o financiamento do coronelismo, nós vamos ampliar o mau gasto público nos estados mais pobres do Norte e do Nordeste. Com isso, eles começaram a ampliar, criaram a CPMF, criaram a COFINS, criaram as contribuições. No direito tributário, nós temos impostos
e contribuições. Os impostos, parte dos impostos é transferida para os estados, a maioria dos impostos, a maioria da receita fica com a União, mas uma parte, eu não me lembro se é 25%, uma parte vai para as prefeituras e para os municípios. Eles não queriam abrir mão dessa receita. Com isso, eles ampliaram a carga tributária espertamente pelas contribuições, não é? Então, vejam, com isso, o PT vai fazer a mesma coisa, não é? Eles raciocinaram claramente numa ética de convicção. Mas vejam, PT e PSDB disseram claramente, pensaram unanimemente, com consenso, nós estamos numa crise brutal, quase no limite de uma implosão. Nós temos de retroceder de C para B. Nós temos de enfrentar, não é? Através de políticas de reforma estrutural. Concordaram com isso também. No que é que PT e PSDB divergiram? Eles divergiram na opção. A opção do PT foi pela legitimidade, a opção do PSDB foi pela governabilidade. Em 1994, Lula foi candidato com a bandeira da legitimidade, Fernando Henrique foi candidato com a bandeira da governabilidade. 1998, Lula foi candidato com a bandeira da legitimidade, Fernando Henrique foi candidato à reeleição com a bandeira da governabilidade. Agora vai acontecer um problema que eu vou chamar a atenção de vocês. O Lula e o PT agiram com muita, vamos dizer, intuição política e muita competência política na sucessão do segundo mandato do presidente Fernando Henrique. Por quê? Porque o Fernando Henrique valorizou a opção pelo ângulo da governabilidade, ou seja, valorizar o tema da governabilidade era enfrentar não a crise de hegemonia, mas dar prioridade no enfrentamento da crise de racionalidade decisória. Quando o Lula levantou a bandeira da legitimidade, o que é que ele fez? Ele fez o contrário do PSDB. Primeiro, a gente enfrenta a crise de hegemonia e depois enfrenta a crise de racionalidade decisória. Como o Lula perdeu e o Fernando ganhou em 2 turnos, nós tivemos o desempenho econômico. Nós tivemos o aumento das políticas que aumentassem a economia de mercado e a competitividade. Saneamento das finanças governamentais. Nós tivemos rigor fiscal, controle da inflação, eficácia macroeconômica, funcionamento de mercado, e tivemos políticas de livre mercado e livre empresa para atrair investidores estrangeiros. Eu ainda tenho algum tempinho, a aula termina daqui a 20 minutos, 15 minutos, então eu vou ter tempo de dizer para vocês o seguinte: eu tenho aqui um documento que resume, por parte da equipe econômica, o que foi o padrão de governabilidade, nos 2 mandatos do Fernando Henrique. No primeiro mandato, a prioridade dele era reduzir a inflação e reestruturar as condições do crescimento. Como? Primeiro, mudando as regras macroeconômicas. Segundo, privatizando e reduzindo o tamanho e o alcance do Estado. E terceiro, desmontando o protecionismo varguista. No segundo mandato, os objetivos eram melhorar a competitividade internacional e manter a estabilidade econômica. Claramente, ele privilegiou a crise de racionalidade decisória. Quais eram as estratégias, os métodos? Reabilitar as instituições, incentivar a competitividade do setor privado, reforma da produção, do financiamento e da prestação dos serviços públicos de educação e saúde. E aí vem o que interessa a vocês: criar as instituições econômicas do capitalismo. Eu me lembro que eu perguntei a um dos economistas da equipe, que é muito meu amigo, Pércio, o que raio é criar as instituições econômicas do capitalismo? E ele me mandou um estudo mostrando, da equipe, que criar as instituições econômicas do capitalismo era, primeiro, reformar a legislação trabalhista. Segundo, reformar a legislação do funcionalismo público. Terceiro, reestruturar o governo, sobretudo os ministérios sociais. Quarto, forçar o judiciário a promover uma reforma processual e uma reforma judicial. Quinto, melhorar a capacidade reguladora do Estado, privatizando empresas públicas, acabando com monopólios, refazendo a legislação antitrust, criando uma nova legislação ambiental, criando uma legislação antidumping, reformando o setor financeiro e reformando a área trabalhista. Sexto, melhoria da capacidade de arrecadação fiscal. Sétimo, reestruturar setorialmente a indústria, a agricultura, banco, serviço e mineração, reestruturando a legislação corporativa, comercial, tributária, econômica e financeira. Oitavo, aumentar a capacidade de promover as exportações e tentar mexer nas estruturas federativas para melhorar o gasto público dos prefeitos e dos governadores. O que vocês estão percebendo? Quando o Fernando Henrique optou pela governabilidade, ele sabia claramente que o Brasil estava no limite para chegar numa posição C.
ele sabia que a oposição do PT seria uma oposição muito dura, mas não seria uma oposição no sentido de desestabilizar totalmente o governo dele. O que é que ele fez? Ele tocou, portanto, em 2 mandatos, vamos dizer, as reformas na linha da governabilidade. Isso, num primeiro momento, levou a uma perda de prestígio, ainda que ele tenha ganho a reeleição em 1994, em 98, mas isso, de certo modo, fez com que ele saísse, no final do segundo mandato, com uma imagem ruim, com um enorme ônus político. O que é que fez o Lula? O Lula percebeu com muita clareza que havia uma cisão no governo Fernando Henrique. O Serra, que dominou o PSDB e saiu candidato, embora amigo pessoal do Fernando Henrique, era um crítico da governabilidade do Malan. Ou seja, o Serra rachou o governo e o Serra sai candidato. O Lula percebeu claramente isso. E mais, o Lula percebeu que se ele fosse ganhar a eleição em 2002, ele encontraria uma economia já arrumada. O que é que ele fez? Não é? Ele simplesmente retomou na terceira candidatura dele, na quarta candidatura dele, o discurso da legitimidade. Só que ele foi valorizar o quê? Justiça social, redução das desigualdades, necessidades de investimento, subsídios para os setores tecnológicos atrasados, mas que são intensivos em mão de obra, mais gasto social, garantia de emprego, distribuição de renda e controle nacional dos recursos naturais e dos setores estratégicos da economia para evitar a privatização da Petrobras, da Eletrobras, para evitar a privatização das empresas públicas. Mas o que acontece é que, durante a campanha, embora Lula trabalhasse com o discurso da legitimidade, ele, olhando para o PSDB, ele sabia que o Serra estava numa posição moralmente difícil. Porque o Serra, que havia sido ministro do governo Fernando Henrique, tinha a lealdade, era obrigado a ter a lealdade, era obrigado a ter honestidade, era obrigado a ter uma ética de responsabilidade, ele que é um tecnocrata, né, era obrigado a defender os 8 anos de mandato do Fernando Henrique. Então, quando ele defendia, ele que era um crítico do Fernando Henrique, estava numa camisa de força que era defender uma governabilidade que ele tanto criticou. E o que ele queria eram determinadas medidas que caminhavam na linha do número 8. Não é? Ele tem uma tendência de caminhar na linha do número 8 da legitimidade do Lula. Com isso, ele ficou preso num discurso que não era nem xixa nem limonada, ou seja, um discurso que não era nem um discurso governista, que também não era um discurso de oposição. E com isso ele foi se decompondo, sem contar que ele não tinha carisma algum e tinha de sustentar o ônus do governo Fernando Henrique. O Lula ganha com uma enorme facilidade em cima dele e ganha com uma enorme facilidade, ainda mais, em cima do Alckmin, não é? Em cima do Alckmin na reeleição de 2006. O Lula, no entanto, no dia em que assume a presidência da República, em 1º de janeiro, quando ele indica Palocci, o que é que ele vai fazer? Ele vai manter o padrão de governabilidade, ou seja, ele vai manter o que ele chamava de herança do governo Fernando Henrique. Ele mantém por baixo do pano, mantém operacionalmente com o Palocci a governabilidade. E no palanque, o tempo todo, o discurso do Lula é um discurso da legitimidade. Não sei se está claro o que eu estou querendo dizer para vocês, não é? O Fernando Henrique pagou o ônus, mas arrumou a economia, não é? Mas saiu muito com a imagem muito negativa politicamente, sem muita legitimidade. O Lula percebeu que a economia estava ajeitada, que quem pagou o preço do ajuste politicamente foi o Fernando, que ele poderia, com o Palocci, com a equipe que ele nomeou, caminhar na linha de manter vamos dizer, aquela política que ele recebeu, e naquele momento a economia começava a decolar, naquele momento a economia começava a crescer. E com isso o Lula poderia ser o beneficiário, colher os frutos do crescimento econômico. E para efeitos de público, para efeitos do seu público, cada vez que ele fazia um grande discurso no Norte e Nordeste, ele levantava a bandeira da legitimidade. Foi isso que vai levar a 2 coisas. Primeiro, isso leva à reeleição dele. Eu não sei se você tem aí, Lucas, eu acho que eu passei sim, a evolução científica da classificação de risco da Standard & Poor's. E com isso eu vou terminar fechando a aula, não é? Vamos ver se... Vejam o que vai acontecer com o Brasil entre 1994 até mais ou menos junho e maio de 2008. Não é? Se vocês olharem, o Brasil era, em 1994, quando o Fernando Henrique assumiu o Ministério da Economia, e tinha aquelas taxas de inflação de 2.000 e não sei quantos % do governo Itamar, o Brasil era um país que caminhava para uma posição C. O Brasil era um país em que as agências de risco quase que classificavam o Brasil na penúltima posição, ele estava na antepenúltima, mas o Brasil era um seríssimo candidato à antepenúltima posição, o que o tornaria um páreo internacional. O que vai acontecer é que, com aquele acerto feito por debaixo do pano,
entre 1993 e 94. E a surpreendente vitória do Fernando Henrique, que ninguém imaginava, há quem diga que o Covas ficou tão mal, porque ele era o candidato do PSDB, mas o Fernando teve tanta popularidade que o câncer que o Covas teve foi exatamente decorrente do fato de não poder ter sido candidato a presidente da República, e pior, os dois tiveram um atrito, porque quando o Covas foi eleito governador de São Paulo, o Fernando colheu toda a assessoria com a qual o Covas queria trabalhar, então o Covas foi obrigado a trabalhar com uma assessoria de menor porte. Mas vocês vão perceber claramente o quê? Na medida em que vocês têm as reformas estruturais, na medida em que vocês têm a identificação dos gargalos, na medida em que os dois partidos modernos, PSDB, um centro-direita, e o PT, estou falando nos valores da década de 90, não falo das décadas de hoje, esses dois partidos garantiram, com 4 mandatos, 2 do PSDB e 2 do PT, eles foram garantindo uma subida. Vocês estão percebendo? Sobe, para. Cai um pouco na altura de 1998, em função da crise, principalmente em função da crise do dólar, porque o Fernando, para se reeleger, segurou o câmbio e aquilo vai gerar a crise do Banco Fonte Marca e do Banco Cidan, não é? Mas atravessa, o Fernando supera isso, volta a crescer, cai novamente com um problema na eleição do Lula, mas o Lula consegue estabilizar, os mercados ficaram tensos com o Lula, e o Lula conseguiu encantar os mercados, volta a subir a economia, trava até o momento em que, em 2008, o Lula, ninguém poderia imaginar, o governo do PT consegue obter o grau de investimento, a economia brasileira sai do segundo time, entra no primeiro time, o Lula não pode se reeleger legalmente, e, com isso, ele indica uma candidata fraca, ele imaginava que ele mandaria nela e que ele seria candidato em 2014, o que não aconteceu. O que é que eu quero dizer para vocês? O que eu quero dizer para vocês é que, nesse momento, não é? O que é que nós percebemos? Nós percebemos, com a aula de hoje, a possibilidade de olhar... Vamos voltar para o primeiro, Lucas, vamos voltar para o primeiro, e aí eu termino. Vamos voltar para a primeira lâmina, não é? O que eu quero mostrar para vocês é que, como é que nós, num determinado momento, podemos, primeiro, examinar, através de uma simples métrica. Eu, durante muitos anos, dei aula, além da USP, nunca saí da USP, mas eu dei aula durante 2 anos na Universidade Nacional de Brasília, e dei também, durante 17 anos, um curso de análise de risco de conjuntura política para o COPEAD, ou seja, para a pós-graduação em Administração e Economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, desde lá, eu trabalhava com esse quadro, não é? Eu pegava esse quadro, quem me levou para lá foi um diretor do Banco Central, e a ideia era exatamente essa. Eu quero que vocês vejam, esse é um quadro, é uma métrica, esse é uma régua, nada mais é do que essa simples régua que eu tenho aqui. Eu tenho aqui uma posição 0, não é? E tenho aqui uma posição 100, não é? 50. É como se eu dissesse, eu tenho uma posição A, eu tenho uma posição B. Eu vou pegar essa régua e quero medir a situação da Argentina. Eu vou pegar essa régua e quero sentir a situação da Venezuela. Eu tenho aqui, mas não passei para o Lucas, o Banco Mundial trabalha exatamente com isso. Ele pega essa régua e vai avaliar, por exemplo, os países da América Latina. O Chile, que estava numa posição muito mais favorável do que o Brasil alguns anos atrás, hoje está numa posição de B, em função das crises políticas, em função de uma Constituição, no momento em que a globalização, de alguma maneira, dissolve um pouco a soberania dos países, e mexer numa Constituição agora não é necessariamente aquilo que os mercados mundiais gostariam. Então, o Chile está passando, ele que estava numa posição muito boa de AB, ou de B para próximo de A, ele está caminhando para C. A Venezuela está numa posição de B para C, próxima de C. A Argentina está numa posição clássica nos últimos 30 anos, entre B e C. E vocês têm a situação canadense, que está numa posição relativamente boa, A ou A mais, a posição escandinava. Esse é um quadro. Graças a esse quadro, o que é que nós pudemos ver? Graças a esse quadro, nós podemos ver claramente que nós podemos olhar e conjugar crise econômica e enfrentamento da crise econômica a partir da maneira como os governos são capazes de entender o funcionamento das instituições. Quando os governos levam em consideração as regras do jogo, quando os governos respeitam a democracia, vocês não têm esse contraste que eu mencionei na caricatura entre os economistas e entre os juristas. Vejam, eu não me lembro de ter lido no Canadá, não me lembro de ter visto nos países escandinavos economistas tentando acusar os juristas de impedi-los de governar. Simplesmente, no Canadá e nos países escandinavos e na Alemanha, os ministros da economia tomam decisões macroeconômicas e microeconômicas respeitando as regras do jogo.
não é? Nos países que já estão numa posição mais atrasada, com tensão democrática, com uma tradição autoritária, como é o caso da América Latina, vocês vão perceber que vocês têm muitos economistas, e esses economistas com essa tradição de valorizar a ética de convicção e de tentar dar um jeitinho de embutir, não é com palavreado, mas colocando nas medidas provisórias ou colocando nas PECs uma série de medidas, vamos dizer, de uma forma imoral, se deixando levar por uma ética de convicção, de certo modo em que os fins justificam os meios. A reforma da Previdência tem uma série de jabutis que eliminam direitos sociais. Recentemente, a medida 1045, que foi anunciada para a sociedade como uma forma de qualificar o jovem trabalhador entre 18 e 28 anos, continha uma mini-reforma tributária que aprofundava ainda mais os estragos na legislação trabalhista que o governo Temer havia feito. O que é que eu procurei mostrar para vocês? O que eu procurei mostrar para vocês na aula de hoje, a partir de uma aula de Sociologia da Constituição, é como uma Constituição, uma vez dada, pode ser interpretada pelo jurista ou ela pode ser interpretada pelo economista. Como é que ela pode ser interpretada pelo Ministério Público, interpretada pelo Judiciário, e como é que ela pode ser interpretada pelo Executivo? O Executivo pode ter ministros com uma vocação de respeitar as regras do jogo e tomar decisões dentro das regras do jogo. São ministros que conjugam o equilíbrio da ética de convicção com a ética de responsabilidade. Ou então vocês têm padrão Paulo Guedes, ou vocês têm padrão como outros ministros, tanto do PT quanto do PSDB, que, de certo modo, sempre acusaram o Judiciário de judicializar matérias econômicas, sempre acusaram a Procuradoria da República, Geral da República, de judicializar ou de travar a política econômica. O que eu quero dizer? A Sociologia da Constituição é uma disciplina que, ao permitir uma aula como essa, a permitir que a gente discuta o que é a Constituição no contexto de uma sociedade dinâmica e em mudança, como é que nós podemos, não é, examinar, a partir da Sociologia da Constituição, uma situação de normalidade, uma situação de atenção, uma situação B, principalmente nos momentos em que, no caso brasileiro, nós estamos numa situação B caminhando para C. Como é que se dá a relação entre o direito e a economia? Como é que se dá a relação entre os economistas e os juristas? Como é que se dá a relação entre os economistas que estão tensos por causa de um processo inflacionário e têm de travar a economia e pedem ou tentam subverter as regras do jogo e pedem aos juristas e aos operadores de direito, principalmente o judiciário, que fechem os olhos, porque senão o Brasil, de alguma forma, entra em colapso. Não é função do jurista, não é função do Supremo Tribunal Federal, não é função do Ministério Público pensar a partir apenas e tão somente de uma ética de convicção. Ele tem de pensar a partir de uma ética de responsabilidade. Aquilo que se faz quando se acusa o Supremo de impedir a governabilidade do Executivo é, muitas vezes, um discurso, se não subversivo, um discurso de má-fé, um discurso, essa afronta que se faz ao Supremo, dizendo que o Supremo não permite que o presidente governe, é um discurso de má-fé, é um discurso que nós podemos identificar o seu alcance quando ganhamos uma rede conceitual, quando ganhamos uma grade conceitual, quando ganhamos melhor rigor analítico, que foi isso que eu procurei nesta terceira aula, mencionar a vocês. Não sei se, tendo falado muito rapidamente, porque eu tenho muita matéria, poderia ter dado muito mais matéria na aula de hoje, mas, infelizmente, o tempo não permite, mas eu não sei se vocês acharam que a aula está clara ou não. Se acharam que a aula não está clara, me digam, mas a minha ideia foi tentar, no primeiro momento, trabalhar com uma tipologia weberiana, no segundo momento, ética de convicção e ética de responsabilidade, no segundo momento, né, tentar mostrar como é que essa questão ética aparece no mundo do direito, no mundo do policymaking, no mundo da economia, e como é que isso gera uma guerra santa entre economistas e juristas. Hoje eu procurei trazer essa discussão mais analítica para um estudo de caso, não é? E nesse estudo de caso eu procurei mostrar como é que nós podemos entender o que faz um Paulo Guedes da vida, o que fez um Malan, como é que o Lula governou, como é que ele conseguiu, num certo momento, com muita genialidade, se dar muito bem com o Instituto Casa das Garças. Se vocês, talvez o pessoal do Departamento de Direito Econômico conheça, mas fora do Departamento de Direito Econômico, ninguém conhece, não sei se vocês já ouviram falar do Instituto Casa das Garças. É um think tank formado por economistas que estudaram nos Estados Unidos. A maior parte desses economistas estudou nas universidades de Água Salgada, ou seja, Berkeley, Stanford, ao lado do Pacífico, ao lado do Atlântico, Columbia, a New York University e Harvard e o MIT, e esse pessoal tem uma visão de uma economia mais keynesiana, de uma visão de Estado democrático, e esse pessoal criou, são todos economistas muito ricos, todos passaram pelo Banco Central, são banqueiros,
eles ganharam, deram um pouco de dinheiro para o Instituto Casa das Garças, que se autoalimenta, o SEBRAP carioca, e ele pega os melhores alunos de economia e leva esses alunos de economia, quando se graduam, a fazer cursos de pós-graduação nas grandes universidades americanas. E quando eles saem de lá, eles voltam, antes de voltarem para o Brasil, para os seus estados, param em Brasília e vão ganhar experiência sendo diretores do Banco Central. Isso aconteceu com o Pércio, isso aconteceu com o André Rezende, isso aconteceu com vários outros diretores do Banco Central. O que é que eu quero dizer? Quando o Lula assumiu, ele, inclusive, pensou em manter o Armínio Fraga no Banco Central. Ele, inclusive, no dia 30 de dezembro, o governo Lula, no dia 29 de dezembro, melhor dizendo, de 1994, o governo Lula divulgou, pelo Ministério da Economia, um estudo da Secretaria de Política Econômica, feito por um governo Lula, feito pelo Marcos Lisboa, que hoje é presidente do INSPER, que produzia, no que pedia, uma série de reformas jurídicas de natureza microeconômica. E essas reformas microeconômicas eram reformas da legislação infraconstitucional, de direito civil, de direito comercial, de direito tributário, de direito penal, de direito corporativo, de direito alimentar, de direito antitruste. É um documento imperdível. E, ao mesmo tempo, o governo Lula também vai conseguir a aprovação, no mesmo dia, da emenda constitucional número 45, que foi uma das heranças deixadas pelo governo Fernando Henrique para o governo Lula, e que era um pedido da OCDE, Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, e do Banco Mundial. Era um relatório do Banco Mundial que gerou, vamos dizer, serviu de inspiração para esse trabalho da Secretaria de Política Econômica e serviu também de inspiração para a reforma do Judiciário. A sociologia do direito nos permite o quê? Nos permite pegar esses fios escapados e rejuntá-los e verificar sistemicamente a evolução do Brasil e, por tabela, a evolução do direito, e permite responder uma pergunta que nós, sociólogos do direito, fazemos logo no primeiro dia de aula. O direito é eficaz? Enquanto um professor de introdução, com uma formação dogmática, pergunta se o direito nos dá uma ordem legal consistente e se preocupa com as questões de vigência, um sociólogo do direito se preocupa com a questão de saber se a ordem legal que foi criada para uma situação de conflito, se essa ordem legal funcionou ou não funcionou, se ela pegou ou não pegou, se ela é eficaz ou não. Daí a importância de uma disciplina como Sociologia da Constituição, no meu caso eu só tenho 4 aulas, que nos permite, num determinado momento, a gente ter uma visão interdisciplinar de como a vida do direito é afetada pela economia, pela sociedade, pela política, e como o direito afeta, a vida do direito afeta a economia, a vida política. É isso, espero que tenham apreciado a aula. Na semana que vem, a minha ideia da minha 4ª e última aula, lembrando que nós caminhamos agora na transição da sociedade do século XX para o século XXI, de uma sociedade industrial, baseada no trabalho fordista, baseada no Estado keynesiano, baseada no princípio da soberania, baseada na ideia de monismo jurídico. Nós caminhamos na década de 1990 até a década de 2020, não sei se a pandemia vai mudar isso ou não, nós caminhamos para uma economia globalizada. A economia globalizada diminui o alcance da soberania dos Estados. A economia globalizada esvazia a titularidade da iniciativa legislativa dos parlamentos. A economia globalizada obriga os governos nacionais a, de certo modo, desregularem as suas economias. Com isso, eles desregulamentam as economias e permitem a autorregulação na sociedade. E, ao mesmo tempo, também, na medida em que a economia se globaliza, ela fortalece o papel de iniciativa legislativa dos organismos multilaterais. Banco Mundial, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Fundo Monetário, Organização Mundial do Comércio, e cada uma dessas, o Banco de Compensações Internacionais, que é o Banco Central Mundial, e cada uma dessas entidades ela cuida de uma área específica do funcionamento da economia mundial. Então, com isso, nós vamos ter aquilo que, na sociologia jurídica, nós vamos chamar de um direito multinível e de um direito pluralista. Ou seja, nós vamos perceber que os Estados que aceitaram a desregulamentação, na hora em que o Estado desregulamenta, deixa de intervir muito na vida social, ele, primeiro, permite o reaparecimento do direito costumeiro. Ele permite os códigos de ética de conduta corporativa das empresas. Ele permite, ao lado do direito positivo, a conversão do direito da integração regional, tipo Mercosul, NAFTA, União Europeia. Ele permite que o direito público internacional seja convertido, basicamente, num direito econômico de natureza internacional. E ele permite o aperfeiçoamento do direito penal,
trazendo para os países, isso foi fruto da Organização da Cooperação do OCDE, o direito penal econômico, que foi com base no qual o Moro vai condenar o Lula, e é com base nessa discussão do direito penal internacional trazido pelo Brasil e aplicado pela Força Tarefa de Curitiba, que nós vamos ter um debate entre juízes consequencialistas e advogados penalistas garantistas, que nada mais é do que a réplica da ética de convicção para os garantistas e da ética de responsabilidade para os garantistas e da ética de convicção para os consequencialistas. Ou seja, tudo que eu falei está amarrado. E acho que a ideia é exatamente essa: sensibilizar vocês para uma análise jurídica mais refinada. A vantagem desse curso não foi decisão minha, do Celso e do Lucas, mas a vantagem desse curso ter dado no primeiro ano, antes de vocês terem direito constitucional, antes de terem direito administrativo, antes de terem direito econômico, é que a gente pode chamar a atenção para essas, vamos dizer, interconexões, e talvez isso esclareça e fique mais fácil para vocês fazerem o segundo ano com uma melhoria, vamos dizer, com uma aprendizagem mais aperfeiçoada do que a média. Eu me lembro, por exemplo, que por falhas no primeiro ano, eu entrei no segundo ano e eu vi os professores falarem uma linguagem de problemas que nós não tínhamos a menor ideia, porque os professores de primeiro ano, na minha geração, eram muito fracos. É isso que eu gostaria de dizer. Peço desculpas, eu estou já no meu limite. E, Lucas, se quiser assumir, e desejo a todos vocês, pedindo que se cuidem, a quinta, sexta e um bom fim de semana. Obrigado, professor Faria. Só os comentários aqui, que a aula foi claríssima, também achei, das mais claras possíveis. E reforçar para quem ainda está aí e não mandou o fichamento, que, por favor, mande até a meia-noite de hoje, até às 11h59, tá bom? Maravilha. É isso, a gente se vê quarta que vem de novo. Gente, até logo, muito obrigado. Boa noite, obrigada pela aula. Obrigado pela aula, professor. Obrigado. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, professor. Obrigada pela aula. Obrigado, boa noite. Obrigado a vocês. Obrigado também, Lucas.